Oi, crianças, tudo bem com vocês? E aí, eu tô muito alegre porque hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que a gente deve fazer em situações difíceis. Boa pergunta, né? E eu vou falar a verdade, às vezes eu reclamo, não gosto de ter problemas na minha vida. E vocês? O que vocês fazem quando passam por uma situação difícil, hein? Mas, tia Lilica, o que é uma situação difícil para uma criança? Bom, eu vou dar um exemplo. Quando o papai e a mamãe brigam com vocês, chama atenção, né? Que vocês fazem bagunça no quarto, vocês falam palavrão. Não, né? É uma situação difícil, né? Porque a gente fica com raiva, né? Fica bravo. Outra situação. Quando algum amiguinho da escola, algum primo, alguma prima vem fazer mal pra você ou foi meio chato com vocês, né? O que vocês fazem? Vocês vão lá e brigam com eles? Vocês gritam? Vocês vão correndo pra mamãe e pro papai pra contar? Vocês oram? Vamos descobrir o que o nosso amigo Paulo fazia em situações difíceis? E junto com essa descoberta, nós vamos recapitular um pouquinho de toda a história de Paulo. Vocês estão curiosos para saber a continuação da história da conversão de Saulo para Paulo? E saber o que é que ele fazia em situações difíceis? Eu estou muito ansiosa para saber. Então, vem comigo! Oi, crianças! Então, vamos recapitular a história de Saulo. Saulo era perseguidor dos cristãos. E um dia ele foi até o sumo sacerdote e pediu cartas para a cidade de Damasco, a fim de perseguir, prender quantos cristãos ele conseguisse. Olha só o que Saulo fazia. Ele prendia os cristãos, castigava, açoitava. Ele era um perseguidor dos cristãos. Quem lembra dessa parte da história? Triste, né? Mas vamos ver o que aconteceu. Só que o que aconteceu? Nessa viagem dele para Damasco, o Senhor se revelou a ele, lá na estrada, através de uma luz muito, muito forte. O que aconteceu quando ele viu essa luz? Ele perdeu totalmente a visão dele. Ele não enxergava nada, nadinha mesmo. E aí, ele precisou ser ajudado. Isso mesmo. Se ele não fosse ajudado pelos seus companheiros, ele nem ia conseguir chegar ao destino dele, lá naquela cidade, porque ele não enxergava nadinha. Que dificuldade, né? A partir dessa fase da história, ele já começou a ter situações difíceis. Podem perceber, crianças. Aqui foi a primeira, ele já não conseguia enxergar nada. Quando ele chegou lá na cidade que ele precisava chegar, Deus usou a Ananias para ir falar com Paulo. E Ananias foi, conversou com ele, orou por ele e ele foi curado, recuperou sua visão. Que maravilha, que milagre! A partir daí ele começou a ser chamado de Paulo. E ele recebeu um chamado de anunciar o evangelho a todas as pessoas. Que missão grandiosa, hein, crianças? E foi a partir daí que ele começou a pregar o evangelho de Jesus. Olha que palavra abençoada que nós vemos lá em João 3,36. Que promessa! Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida. Continuando. Paulo, a partir daí, da sua conversão, ele procurou aprender cada vez mais a respeito de Jesus, da sua palavra, né, das escrituras de Deus, para poder obedecer ao chamado dele e saber tudo o que precisava saber para poder pregar a palavra do Senhor. E
foi o que ele fez. Ele saía por todos os lugares onde ele ia, qualquer lugar, ele falava da palavra de Deus. Só que fazendo isso, o que aconteceu com ele? Ao invés de ele perseguir os cristãos, agora ele era um cristão. Então ele passou a ser perseguido. Curioso isso, né? Passou a ser perseguido e teve muitos problemas. Ele tinha que fugir de vez em quando. E numa dessas fugidas dele, olha só, quem lembra da história da tia Lô? Ele teve que ser ajudado e escapar através de um cestinho, numa corda, desceu de uma altura muito alta. Que perigo que Paulo passou, mas Deus era com ele e ele conseguiu porque ele tinha que cumprir o chamado dele e ele não desistia. Ele era ansioso por pregar a palavra de Deus, ele queria a todo momento anunciar o evangelho de Cristo. Vamos ver o que aconteceu daqui para frente. E foi o que aconteceu. Onde ele ia, ele pregava e anunciava. E por isso Deus levou ele a muitas cidades, muitas mesmo. Quem lembra da historinha da tia Cacá na semana passada? Quando ela falou, né, que Paulo e Barnabé também chegaram em outras cidades bem distantes lá para pregar a palavra do Senhor. Ele não parava nunca, estava sempre de um lugar para o outro. Por isso que ele era chamado missionário. E suas viagens não eram viagens a passeio, eram viagens missionárias. Ele só viajava mesmo na intenção de pregar a palavra da verdade. Encontrava muitas pessoas bem dispostas a ouvir e aceitar a palavra do Senhor. Mas ele também encontrava muita gente que não gostava de ouvir as verdades, né, que ele anunciava a palavra do Senhor. Daqui a pouquinho a gente vai ver uma figura que vai mostrar muito bem isso. Mas antes disso, vamos ver que a palavra de Deus nos diz em Isaías 58:11. O Senhor o guiará constantemente. E era isso que acontecia com Paulo. Apesar de todas as dificuldades que ele passou a enfrentar desde a sua conversão, o Senhor o guiava constantemente. Vamos ver aqui agora. Nessas viagens, Paulo com seu amigo conheciam muita gente. Olha só, ele viajava até lá, ó, em outros continentes, né? Conheceu todas as raças e povos, línguas e nações. E pregava muito, orava muito pelas pessoas e discutiam com ele também, porque Paulo, ele era insistente, ele não parava nunca, nunca mesmo, estava sempre falando da palavra do Senhor. Esse era o amor da vida dele, pregar a palavra do Senhor. Mas muitas pessoas não aceitavam, não gostavam. Nos dias de hoje também acontece isso, né, crianças? Vamos ver aqui pra frente. Certa vez, numa cidade, ele encontrou um homem enfermo que não podia andar. O que ele fez? Ele orou por esse enfermo e curou. Jesus curou esse enfermo. As pessoas ficaram lá achando que Paulo era o próprio Deus encarnado, né? E Paulo disse, não, eu sou um humilde servo do Senhor, né? Não preciso me gloriar, não precisam de nada disso. Era a missão de Paulo fazer isso, ele fazia de coração, por amor a Jesus. Só que pessoas cruéis, né, que não aceitavam a palavra de Deus, alguns povos com culturas diferentes, né, não aceitavam de maneira nenhuma. Era muito difícil pregar a palavra de Deus em alguns lugares. Hoje em dia também, crianças, tem alguns lugares no mundo que é muito difícil pregar a palavra do Senhor. Mas graças a Deus, Deus sempre envia pessoas, né, chamadas para serem missionárias, para levarem a palavra do Senhor. Paulo, olha só, queriam apedrejar ele, né, fazer mal para ele. Que situação difícil, né, crianças? Vocês estão percebendo como ele sofreu também? Ele levava a palavra de Jesus com alegria, mas ele passou muita coisa difícil. Mas ele não desistiu, de maneira nenhuma. Ele só era fortalecido mesmo pelo Senhor. Olha que palavra linda aqui, ó, que Deus deixou pra gente.
Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Viu, crianças? São a todas as pessoas, não é só para algumas nações, é para todo o povo, todo mundo. E nessa parte da história, Paulo agora andava com seu companheiro Silas. Eles chegaram numa cidade onde uma moça tinha um espírito de adivinhação. E Deus não se agrada disso. E ela ficava perseguindo eles, né, por alguns dias e ficava falando: esses homens são servos do Altíssimo, vieram anunciar a salvação. E aí Paulo teve, né, o discernimento, a revelação de Jesus, que isso era um demônio. E Paulo orou por ela e expulsou esse demônio. Só que o que aconteceu com isso? Depois que ela foi liberta, né, os patrões dela, lá, os romanos, não gostaram disso. Por quê? Porque era através dela que eles ganhavam o seu dinheiro, né? E aí, como ela não ia mais fazer as suas adivinhações, eles ficaram muito bravos, mas muito bravos mesmo, a ponto de mandarem prender Paulo e Silas. Ai, meu Deus, que situação difícil, gente. Imaginou já serem presos por pregar a palavra, por libertar as pessoas, por levar boas novas? Infelizmente, isso aconteceu com Paulo e Silas. E, infelizmente, isso também acontece nos dias de hoje com cristãos. É verdade, gente. Imagina tudo que eles passaram lá naquela prisão, né? Foram açoitados, foram torturados, né? Com certeza eles ficaram chorando a noite inteira, né, crianças? Opa, acho que não. Agora a gente chegou no ponto principal da nossa história. Olhem bem a expressão facial deles ali, ó. Eles não estão chorando e nem reclamando. Eles estão louvando, cantando, isso mesmo. Lembra que lá no início do vídeo a tia perguntou, né, o que a gente faz quando a gente passa por situações difíceis? A gente reclama, a gente grita, a gente chora, né? Em vez de a gente pegar e orar, falar com Deus, louvar o Senhor. Quem já ouviu aquele ditado que diz assim: quem canta seus males espanta? Então, é mais ou menos isso que aconteceu. Eles ficaram lá louvando, adorando a Deus. E vocês vão ver o que aconteceu a partir daí, crianças. Né, crianças? Então, eles louvaram tanto, com tanto amor no seu coração, que aconteceu um terremoto, gente. E tudo começou a tremer, as paredes começaram a tremer e desabar. E aí o carcereiro veio assustado. Meu Deus, olha só. O carcereiro acordou. Quando ele viu que os portões da cadeia estavam abertos, ele pensou que todos os prisioneiros tinham fugido, porque com o terremoto, tudo caiu, as portas. Aí ele, de certo, pensou assim: eu vou ser morto pelo meu chefe, né? Porque eu deixei todos os prisioneiros escaparem. Aí ele puxou a sua espada e ele ia se matar, crianças, de medo. Quando, de repente, Paulo e Silas gritaram para ele: não faça isso, nós todos estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxesse uma luz. Quando ele viu que todos os prisioneiros ainda estavam lá dentro, que não haviam fugido, ele ficou maravilhado. Ele se ajoelhou aos pés de Paulo e Silas. E aí depois levou eles para fora e perguntou: senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então, eles pregaram a palavra do Senhor ao carcereiro e à sua família. E naquela mesma noite, o carcereiro começou a cuidar deles, limpou seus ferimentos, né? E depois todos da sua casa também ouviram a palavra e foram batizados. E daí ele levou ele lá para casa deles, olha só, deu comida, cuidou deles. Que história linda, né, crianças? Olha só tudo que Paulo e Silas passaram, tanta dificuldade, mas eles simplesmente louvaram a Deus, se alegraram, porque lá no fundo do coração deles, eles sabiam que Deus era com eles e que nada de ruim ia acontecer com eles. Na próxima semana,
vocês vão ver a continuação dessa história. Não percam, crianças. E para finalizar, eu quero deixar aqui com vocês, olha esse versículo, que maravilhoso. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Filipenses 4:4. Oi, meus amores, a tia veio aqui para falar sobre a atividade que vocês vão desenvolver nessa semana, tá bom? Então, vocês vão estar recebendo, ó, a tia tem aqui na mão, uma bandejinha, tá vendo? É uma bandejinha branca e alguns palitinhos, isso. E aí também vão estar recebendo uma figura de Paulo e Silas para colorir. Nessa figura vocês vão pintar e colar ela aqui dentro, ó. Nesse fundo branco, tá vendo? Como se fosse um porta-retrato. Só que depois que vocês colarem a figura de Paulo e Silas, vocês vão pegar esses palitinhos, né? Corta ele no meio, pede ajuda pro papai e pra mamãe, né? Ou quebre ele. E vocês vão furar eles assim, ó. Tá vendo, ó? Que é como se fossem as grades da prisão, onde Paulo e Silas estavam. Tá bom? Essa vai ser a atividade de hoje. Só que a tia também quer lançar um desafio bem legal. E agora esse desafio é para aquelas crianças que amam louvar o Senhor. A tia queria que vocês comentassem lá no nosso grupo qual a canção que vocês amam louvar o Senhor. Tem muitas, eu amo muitas, tem muitos louvores assim maravilhosos, né? Mas a tia quer saber de vocês, qual é o louvor que vocês mais gostam, assim? Se quiserem gravar um vídeo cantando, louvando, vai ser mais lindo ainda. A tia fica esperando, tá bom? Um beijo. Obrigado por terem acompanhado a história de hoje. Semana que vem a gente finaliza a história de Paulo. Não percam, tá bom? Beijo! Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Nem sempre tudo vai ser bom, mas eu posso confiar que Deus está comigo todo tempo. Vou cantando. Cantando na prisão, Paulo e Silas, olha que lição. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Nem sempre tudo vai ser bom, mas eu posso confiar que Deus está comigo todo tempo. Vou cantando. Estavam na prisão. E as costas? Feridas por açoites. E as mãos? Estavam amarradas. E os pés? Também estavam presos. E a boca? A boca estava livre. Livre pra louvar o Senhor. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Nem sempre tudo vai ser bom, mas eu posso confiar que Deus está comigo todo tempo.